Bem-vindo ao Na Primeira Pessoa. O sol da manhã filtrava-se pelas janelas do chão ao teto do meu apartamento em Soho, projetando retângulos dourados ao longo dos pisos de madeira. Fiquei deitado alguns minutos a mais, saboreando o raro silêncio antes do início do expediente. Lá fora, Nova York já fervilhava. Táxis buzinando, caminhões de entrega apitando ao manobrar, o zumbido distante de obras que nunca parecia cessar nessa cidade. Mas aqui dentro, no meu santuário, tudo era paz. Estiquei o corpo, sentindo a dor familiar nos ombros por causa da noite anterior, curvada sobre o laptop. Aos 32 anos, eu havia construído uma vida da qual me orgulhava. Uma agência de branding bem-sucedida, um apartamento deslumbrante num dos bairros mais desejados de Manhattan e um círculo de amigas que parecia mais família, especialmente Jamie. Alcancei o celular no criado mudo, meus dedos roçando a superfície de madeira lisa que eu mesma fizera durante um período especialmente estressante na faculdade de design. A tela acendeu com notificações, e-mails de clientes, lembretes de reuniões e uma mensagem de Jamie. Não esquece do nosso 9 horas no escritório. Um sorriso se espalhou pelo meu rosto ao ler aquilo. 10 anos atrás, éramos duas calouras assustadas na Parsons School of Design, dividindo um dormitório apertado e sonhando em vencer no competitivo mundo do design gráfico. Naquela época, Jamie, com seus cabelos ruivos flamejantes e risada contagiante, era minha âncora no mar de incertezas que era Nova York. Ela me ajudou durante o diagnóstico de câncer da minha mãe, segurou minha mão na minha primeira grande apresentação e celebrou comigo quando conquistei meu primeiro cliente importante. Agora, éramos sócias da Morgan & Carter Studio, uma das agências de branding mais cobiçadas da cidade. Nossa estética minimalista e abordagem inovadora haviam chamado a atenção de grandes clientes e construíramos algo verdadeiramente especial juntas. Ou pelo menos era o que eu pensava. Levantei da cama, meus pés descalços afundando no tapete felpudo que compramos numa viagem a Istambul com Jamie 2 anos antes. A lembrança daquela viagem voltou com força. Nós duas perdidas no grande bazar, rindo até chorar, pechinchando com vendedores que claramente nos viam como presas fáceis, mas que adoravam nosso entusiasmo. Voltamos com esse tapete, um conjunto de xícaras desiguais e uma amizade que parecia inquebrável. Ao caminhar para a cozinha, parei para admirar a vista da janela da sala. A cidade se estendia diante de mim, um mosaico cintilante de aço e vidro sob o sol matinal. Eu havia lutado muito para chegar aqui, a este apartamento, a esta carreira, a esta vida, e Jamie estava comigo em cada passo. Enchi a chaleira com água, o ritual familiar acalmando meus nervos. O aço inoxidável brilhava à luz da manhã, refletindo a estante cuidadosamente organizada que ocupava uma parede inteira do meu apartamento aberto. Livros de design, tomos de história da arte e alguns romances bem gastos estavam ao lado de fotos emolduradas das minhas viagens com Jamie. Lá estávamos em Paris, sorrindo diante da Torre Eiffel. Em Tóquio, perdidas no brilho neon do cruzamento de Shibuya. Em Barcelona, dividindo uma tábua de tapas num pequeno restaurante que descobrimos por acaso. A chaleira começou a apitar, tirando-me das lembranças. Preparei meu ritual matinal, uma colher de chá exata de Earl Grey solto, água a precisamente 195 graus, infusão por exatos 3 minutos. Jamie sempre me provocava sobre minha obsessão por precisão, dizendo que era isso que me tornava uma designer brilhante, mas também o que às vezes me fazia perder o todo por causa dos detalhes. Enquanto esperava o chá, checava e-mails no laptop. A primeira mensagem fez meu coração pular. Encerramento de serviços da Lux Home Collection, nossa maior cliente. Encarei a linha de assunto, certa de que era um erro. A Lux Home era tudo pra nós. Uma conta prestigiada e de alto perfil que colocou a Morgan & Carter no mapa. Passamos meses desenvolvendo sua campanha de primavera, trabalhando até tarde nos fins de semana para aperfeiçoar cada detalhe. Só na semana anterior, Sarah Chen, diretora de marketing deles, chamou o trabalho de a melhor coisa que já fizemos com uma agência. Minhas mãos ficaram geladas ao abrir o e-mail. As palavras se embaralharam diante dos meus olhos. Algo sobre mudança de direção criativa e preocupações com confiabilidade. Li 2 vezes, depois liguei imediatamente para Sarah, o coração batendo forte no peito. Alex, sinto muito, disse Sarah, a voz tensa de desconforto. Mas decidimos seguir numa direção criativa diferente. Pode me dizer o que mudou? Perguntei, tentando manter a voz firme apesar do pânico crescendo no peito. Acabamos de finalizar a campanha de primavera, aquela que os colocou entre as 100 melhores marcas da Forbes. Houve uma longa pausa. Não é só a gente. Vários clientes entraram em contato com preocupações parecidas. Eles mencionaram: bem, disseram que você tem sido pouco confiável, prazos perdidos, qualidade inconsistente. Isso não é verdade, disse, o estômago afundando como uma pedra. Cumpro todos os prazos, revisei pessoalmente cada entrega, estive em todas as reuniões. Outra pausa. Olha, Alex, sempre respeitei seu trabalho, mas Jamie nos enviou alguns e-mails preocupantes. Ela disse que você está enfrentando problemas pessoais, que tem bebido muito durante o expediente, que perdeu várias reuniões.
O quê? A palavra saiu mais afiada do que pretendia. Jamie disse isso? Quando? Na semana passada. Ela parecia genuinamente preocupada com você. Desliguei sentindo como se levasse um soco no estômago. Jamie tinha sido minha rocha em tudo. A ruptura com Mark, o diagnóstico de câncer da minha mãe, os ataques de pânico que às vezes me mantinham acordada às 3 da manhã. Ela sabia que eu não bebia. Sabia que era meticulosa com o trabalho. Sabia tudo. Sentei-me pesadamente na beira da cama, o chá esquecido na bancada. De repente, o quarto parecia quente demais, as paredes se fechando. Como Jamie podia dizer essas coisas sobre mim? Que motivo ela poderia ter? Pensei na nossa última conversa. Só ontem ela me abraçou depois de uma reunião difícil com o cliente, dizendo que eu estava fazendo um trabalho incrível. Você carrega essa agência nas costas, disse. Não seja tão dura consigo mesma. E agora ela dizia aos nossos clientes que eu era pouco confiável? Não fazia sentido. Respirei fundo, tentando acalmar a tempestade dentro de mim. Talvez houvesse um mal-entendido. Talvez alguém tivesse hackeado o e-mail dela. Talvez ela estivesse tentando me proteger de algum jeito estranho que eu ainda não entendia. Chequei minha agenda do dia. Tínhamos uma reunião marcada às 9h no escritório. Olhei o relógio. 8h15. Tempo de sobra para me arrumar e descer para o centro. Enquanto me arrumava, tentei juntar as peças do que poderia estar acontecendo. Jamie e eu sempre fomos uma equipe. O equilíbrio perfeito entre sua personalidade extrovertida e minha atenção meticulosa aos detalhes. Ela cuidava das relações com clientes enquanto eu focava no trabalho criativo. Era uma parceria que funcionava lindamente há anos. Mas recentemente, teria havido sinais que eu ignorei? Ela parecia distante, preocupada? Revirei meu cérebro, mas não encontrei nada. Só no fim de semana passado, fomos almoçar juntas, rindo sobre como enviáramos por engano ao cliente uma versão do logo com um erro que dizia Fashun, em vez de Fashion. Ela tirou um print e me mandou com a legenda Nosso legado. Terminei de me arrumar com meu traje habitual. Calça preta, blusa branca impecável e meu par favorito de sapatos baixos, elegantes. Ao passar maquiagem, notei como estava pálida, as olheiras revelando minha ansiedade. A viagem de metrô para o centro pareceu mais longa que o normal. Sentei-me no banco de plástico duro, segurando a alça acima, enquanto o trem sacudia pelos túneis. Ao meu redor, nova-iorquinos seguiam suas rotinas matinais, lendo, rolando celulares, tomando café em copos descartáveis. Normalidade, algo que de repente eu ansiava recuperar. Quando cheguei ao nosso escritório em Soho, o espaço familiar parecia diferente. As paredes brancas e lisas que normalmente me inspiravam agora pareciam frias e estéreis. O mobiliário minimalista que refletia nossa estética de design agora parecia impessoal. Até o cheiro da planta de jasmim no canto, algo que Jamie insistiu em manter por energia positiva, parecia enjoativo. A porta do escritório de Jamie estava aberta e ela estava curvada sobre a mesa, os cabelos ruivos presos num coque bagunçado. Levantou os olhos e sorriu ao me ver. Aquele sorriso dela de "eu conserto tudo". "Ei, tudo bem?", perguntou, empurrando os óculos para cima do nariz. "Você está pálida. Tá tudo certo?" Fechei a porta atrás de mim, o coração batendo forte. Sarah Chen acabou de ligar. A Luxy Home está encerrando o contrato conosco. Os olhos de Jamie se arregalaram, parecendo choque genuíno. O quê? Por quê? Porque aparentemente eu venho aparecendo bêbada nas reuniões e perdendo prazos. Jamie levantou-se tão rápido que a cadeira recuou. Do que você está falando? Eu jamais... Sarah disse que você mandou um e-mail semana passada. Disse que eu era pouco confiável, que eu bebia durante o expediente. Jamie voltou a se sentar, o rosto pálido. Alguém deve estar se passando por mim. Isso é loucura. Encarei-a, procurando qualquer sinal de mentira. Mas Jamie sempre foi péssima em mentir. Quando estávamos na faculdade e ela quebrou acidentalmente meu vaso favorito, chorou antes mesmo de eu perguntar o que aconteceu. Agora parecia genuinamente horrorizada. "Me mostra o e-mail", disse, deslizando o teclado para mim. Abri a mensagem de Sarah e apontei para o remetente. "Veio da sua conta." Os dedos dela voaram sobre o teclado. Depois de um momento, balançou a cabeça. "Isso não está certo. Eu não mandei isso. Olha o horário. 15h47 da última terça. Eu estava na reunião com você na Bloomtech." Chequei minha agenda. Ela tinha razão. Estivemos juntas a tarde toda. "Alguém hackeou minha conta", disse Jamie, a voz trêmula. "Vou trocar minha senha e rodar uma verificação de segurança." Eu queria acreditar nela. Meu Deus, como eu queria acreditar. Mas algo parecia errado. O e-mail era muito específico, muito pessoal, mencionava meu comportamento cada vez mais errático e minhas dificuldades recentes com ansiedade, coisas que só alguém que morava comigo saberia. "Talvez a gente deva chamar o suporte de TI", sugeri. Jamie acenou com vigor. "Boa ideia, vou fazer isso agora."
Ao voltar para meu escritório, tentei afastar a sensação de inquietação. Talvez fosse um hack. Talvez alguém estivesse tentando criar discórdia entre nós. Mas no fundo, uma voz sussurrava. E se for ela? As próximas semanas foram um borrão de clientes perdidos e conversas sussurradas. Primeiro a Lux Home, depois a Tech Guru, depois mais 3 grandes contas, cada vez a mesma história. Jamie entrara em contato expressando preocupação com minha confiabilidade e profissionalismo. Cada vez, ela dizia não saber de nada. Nosso escritório, antes vibrante de energia criativa, tornou-se um campo minado de tensão. Funcionários evitavam meu olhar. Maria, minha assistente, começou a marcar reuniões sem contar a Jamie. Mas quando perguntei por quê, ela só deu de ombros e disse: "Você sabe como ela é." Numa tarde chuvosa de terça-feira, me vi diante do escritório de segurança do prédio, pedindo para ver as imagens do dia do primeiro hack. Carlos, o gerente, nos conhecia desde que nos mudamos para o prédio 2 anos antes. Sempre foi gentil, trazendo biscoitos nas festas e nos ajudando quando nos trancávamos do lado de fora. "Alex, acho que não é uma boa ideia", disse ele, os olhos bondosos cheios de preocupação. "Só me mostra", insisti, a voz quase um sussurro. Ele hesitou, então abriu as imagens do escritório de Jamie. Lá estava ela, sentada à mesa, digitando. Às 15h45 abriu o e-mail. Às 15h47 enviou a mensagem para Sarah Chen. Depois levantou, foi ao banheiro e voltou 2 minutos depois, bem a tempo da suposta reunião na Bloomtech. Minhas mãos tremiam ao ver o horário. 15h47. Exatamente o horário em que ela dizia estar comigo. Não a confrontei imediatamente. Em vez disso, comecei a documentar tudo. Criei uma pasta privada no meu disco criptografado e comecei a reunir provas. Cabeçalhos de e-mails mostrando inconsistências nos horários. Depoimentos de clientes que receberam mensagens preocupadas de Jamie. Prints dos registros financeiros mostrando que ela desviava pagamentos para uma conta separada. A prova mais contundente veio de uma fonte improvável. Minha terapeuta. Dra. Evans me ajudava com minha ansiedade há 3 anos. Num dia, mencionei as acusações de Jamie sobre minha bebida. "Alex, isso não é possível", disse ela, inclinando-se para a frente. "Você está completamente sóbria desde que começamos? Na verdade, você me disse que nem gosta do gosto de álcool." Encarei-a, sentindo o mundo girar. "Jamie já te ligou?" Perguntou sobre minhas sessões. Dra. Evans hesitou, escolhendo as palavras. "Na verdade, sim, cerca de 6 meses atrás. Disse que estava preocupada com você e queria saber se você estava seguindo seu plano de tratamento." Mas ela conhecia meu plano. Falei devagar, as peças começando a se encaixar. "Ela morou comigo 2 anos depois da morte da minha mãe. Sabia de tudo." Dra. Evans inclinou-se séria. "Alex, terapeutas são obrigados à confidencialidade. Não contei nada." Mas ela foi insistente. Ligou 3 vezes antes de eu ter que dizer que não podia discutir seu caso. Naquela noite, sentei à mesa da cozinha com o laptop aberto, lágrimas escorrendo pelo rosto. Há quanto tempo isso vinha acontecendo? Por que ela fazia isso? Construímos esse negócio juntas. Comemoramos nossos sucessos. Quando me noivei com Mark, Jamie foi a primeira pessoa que liguei. Quando ela terminou com a namorada, fiquei acordada a noite toda com ela, comendo sorvete e assistindo reality shows ruins. Pensei em confrontá-la, mas sabia que seria inútil. Jamie era esperta demais para deixar provas óbvias. Se a acusasse sem evidência, ela viraria o jogo e me faria parecer instável, exatamente o que já dizia aos nossos clientes. Então fiz o que qualquer designer faria, criei um plano. Primeiro, contratei um detetive particular chamado David Chen, sem relação com Sarah da Lux Home, especialista em espionagem corporativa, com reputação de discrição. Nos encontramos num café em Brooklyn, longe do escritório. "Quero saber tudo", disse, deslizando uma pasta sobre a mesa. "Seus e-mails, finanças, reuniões. Preciso de provas." David acenou olhando os documentos. "Isso pode ficar caro." "Tenho economias", disse, voz firme apesar da tempestade dentro de mim. "E não tenho mais nada a perder." Nas próximas semanas, David me enviou atualizações. Jamie abriu um novo negócio com nome parecido, Morgan Carter Creative. Encontrava-se com clientes no WeWork no centro. Transferira quase $200.000 da nossa conta conjunta para uma pessoal, alegando despesas de empresa que não existiam. A descoberta mais chocante veio numa tarde chuvosa de quinta. David me enviou uma foto de Jamie almoçando com Mark, o homem com quem fiquei noiva por 2 anos antes de ele perceber que não estava pronto para o casamento e terminar comigo 6 meses atrás. Minhas mãos tremeram ao olhar a imagem. O braço de Mark estava casualmente sobre o encosto da cadeira de Jamie. Riam, cabeças próximas. A legenda dizia: Mark Reynolds e Jamie Carter se encontrando regularmente no Bistro 72 nos últimos 4 meses. Fiquei enjoada.
Será que planejavam isso há anos? Minha relação inteira com Mark foi uma mentira? Lembrei como Jamie sempre estava muito ocupada para conhecer Mark, como inventava desculpas quando tentávamos sair em dupla. Agora fazia sentido. Liguei para Mark, voz firme apesar da tempestade. Ei, tudo bem? Respondeu o tom casual. Te vi no Bistro 72 hoje, disse. Silêncio. Depois... Alex, posso explicar. Não, Mark, você não tem direito à explicação. Não pode fingir que se importa comigo enquanto trai minha melhor amiga. Quanto tempo? Outra pausa. Não foi assim. Quanto tempo, Mark? 6 meses, desde que terminei com você. Porque Jamie te pediu. Mais silêncio, depois baixinho. Ela disse que você estava me usando, que nunca superou a morte da sua mãe, que ia arruinar minha vida. Desliguei, lágrimas escorrendo. Era pior do que imaginei. Não era só sobre negócios, era pessoal. Jamie destruía minha vida sistematicamente havia anos. O próximo passo foi o mais difícil. Precisava falar com meus pais. Eles amavam Jamie como filha. Quando a levei para o dia de ação de graças, meu pai brincou que era a filha que sempre quis. Minha mãe a levou para comprar um vestido quando ganhei meu primeiro grande prêmio. Fui até a casa deles em Nova Jersey numa manhã de sábado, o horizonte da cidade sumindo no retrovisor ao cruzar a ponte George Washington. Os subúrbios sempre pareciam estranhamente silenciosos depois do burburinho constante de Manhattan, o canto dos pássaros quase ensurdecedor. Sentados na sala de sol com xícaras de chá, mostrei as provas. E-mails, registros financeiros, fotos de Mark e Jamie. O rosto da minha mãe se desfez ao ver as imagens. Ah, filha, sussurrou, pegando minha mão, sinto muito. Meu pai, normalmente tão estoico, parecia furioso. Aquela garota está mentindo para nós há anos. Lembra quando disse que você estava bebendo? Eu sabia que não era verdade. Mas por quê? Perguntou minha mãe, lágrimas nos olhos. Por que ela faria isso? Balancei a cabeça. Não sei, talvez sempre tenha me ressentido, talvez quisesse o negócio para si, ou talvez só goste de vencer. Ao sair, minha mãe me abraçou forte. Você é mais forte do que pensa, disse. Vai superar isso. Queria acreditar nela. A peça final veio de uma fonte inesperada. Maria, minha assistente. Numa noite, ela apareceu no meu apartamento com um pendrive, olhos vermelhos de chorar. Soube que algo estava errado há meses, disse, torcendo as mãos. Jamie manipulou tudo. Dizia aos clientes que você estava doente quando não estava. Mudava sua agenda para você perder reuniões. Até interceptava e-mails de clientes em potencial e redirecionava para sua conta pessoal. Por que não disse nada? Perguntei voz suave. Maria olhou para as mãos. Ela me ameaçou, disse que contaria à imigração que eu trabalhava sem documentação, ainda estou com visto de estudante. Encarei-a, o coração partido. Você é indocumentada? Maria acenou. Cheguei do México aos 12. Meus pais são cidadãos agora, mas minha papelada se perdeu. Jamie descobriu de algum jeito. Abracei-a. Sinto muito, Maria. Ela me entregou o pendrive. Tudo está aqui. Lista de clientes, registros, e-mails. Venho coletando há meses, esperando a hora certa. Abracei-a de novo. Obrigada. Na manhã seguinte, encontrei David no mesmo café em Brooklyn. A chuva virara garoa, criando uma névoa sobre o rio East. Quero saber minhas opções, disse mexendo o café. Ele espalhou documentos. Várias. Pode processar por fraude e apropriação. Pode denunciá-la à polícia por roubo de identidade. Ou... Parou, olhando nos meus olhos. Pode tornar público. Tornar público? Criar um site, publicar as provas, deixar a comunidade de design decidir. Pensei, um processo levaria anos e custaria fortuna. A polícia talvez não acusasse, mas tornar público poderia destruir a carreira dela. Era isso que eu queria? Então lembrei como ela destruiu minha reputação, como virou meus clientes contra mim, como manipulou Mark para me deixar, não roubou só meu negócio, roubou minha vida. Quero tornar público, disse, voz firme. David acenou. Vou ajudar, mas prepare-se. Uma vez que isso sair, não tem volta. As próximas 2 semanas foram um borrão de preparação. David ajudou a criar um site seguro. Reuni todas as provas, e-mails, registros, prints, depoimentos. Escrevi um relato detalhado, apenas fatos. Passei horas escolhendo as palavras, garantindo que cada acusação tivesse prova. Incluí prints dos cabeçalhos com horários, extratos com transferências não autorizadas, filmagens de segurança. Até a declaração da Dra. Evans confirmando que nunca tive problemas com álcool. Numa segunda-feira de manhã, publiquei tudo online com o título A Verdade sobre a Morgan & Carter Studio. Em horas, viralizou na comunidade de design. Clientes que não via há meses pediram desculpas. Ex-funcionários contaram suas histórias. No fim do dia, nossos seguidores no Instagram triplicaram, principalmente pessoas compartilhando traições no trabalho. A resposta de Jamie veio rápido. Postou no LinkedIn.
Isso é uma tentativa maliciosa de destruir minha reputação. Alex tem problemas de saúde mental há anos, e isso é só mais um sinal de sua instabilidade. Mas o estrago estava feito. Sarah Chanda Lux Home postou: após revisar as provas, rescindimos contrato com Morgan Carter Creative e reinstauramos Morgan Carter Studio como nossa agência. Tech Guru seguiu. Bloom Tech também. Em uma semana, quase todos os clientes voltaram. O golpe final veio de fonte inesperada. O Instituto Americano de Artes Gráficas. Anunciaram que revogavam a associação de Jamie por violações éticas, expulsando-a da indústria. Achei que sentiria satisfação, mas só senti exaustão. A luta me consumiu por inteiro. Numa tarde, voltando do escritório, o celular tocou. Número desconhecido. Alô? Alex. A voz de Jamie, calma e firme. Precisamos conversar. Parei de andar, coração acelerado. Não tenho nada a dizer a você. Você destruiu minha vida, disse, voz quebrada. Sabe como é perder tudo pelo que trabalhou? Você fez isso sozinha, respondi. Só mostrei o que você já fez. Longo silêncio. Depois, baixinho. Sinto muito. 3 palavras que nunca pensei ouvir. Não importa se sente, disse. O que foi feito não tem volta. Sei, disse. Mas precisava que soubesse que nunca quis te machucar. Só queria o que você tinha. O sucesso, o respeito. As pessoas sempre escolhiam você em vez de mim. Não é verdade, falei. Éramos parceiras, iguais. Talvez esse seja o problema, disse. Nunca me senti sua igual. Sempre fui a coadjuvante, a personagem secundária na sua história. Pensei nas vezes que levei crédito pelo trabalho conjunto, nos prêmios que aceitei sozinha, nas entrevistas onde disse eu em vez de nós. Sinto muito também, falei enfim, por não ter visto como você se sentia. Outro silêncio, depois... Tchau, Alex. Tchau, Jamie. Desliguei, lágrimas escorrendo. Não era perdão, ainda não, mas era um começo. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta. Mudei o nome da empresa para Morgan Studio, reconhecendo em silêncio que algumas parcerias não têm conserto. Contratei novos funcionários com cuidado. Recontatei clientes pedindo desculpas e agradecendo lealdade. Mais importante, estabeleci limites. Nada mais de morar com sócias. Nada mais de misturar relações pessoais e profissionais. Nada mais de presumir lealdade sem provas. Um ano depois, estava no palco da cerimônia de prêmios da AIGA, recebendo a Agência do Ano. A sala estava cheia dos principais nomes do design, o brilho suave de lustres refletindo no chão polido. Ao olhar para a plateia, vi meus pais na primeira fila, radiantes de orgulho. Maria ao lado deles, agora minha gerente de operações. Até David Chen estava lá, me dando um joinha do fundo. Esse prêmio não é só meu, disse ao microfone, voz firme apesar do nó na garganta. É para todos que foram traídos por alguém em quem confiavam. Para todos que tiveram que lutar para reconquistar suas vidas. A verdade tem um jeito de vir à tona, não importa o quanto alguém tente enterrá-la. E quando isso acontece, não só te liberta, te dá força para reconstruir algo ainda mais forte. Depois da cerimônia, uma jovem designer se aproximou, olhos brilhando de lágrimas. Li sua história online, disse. Ela salvou minha carreira. Estava passando por algo parecido, e ver como você lidou me deu coragem para me defender. Abracei-a. Esse é o melhor prêmio que podia receber. Ao sair naquela noite, pensei em Jamie. Soube que mudou para Portland e trabalha como designer freelancer com outro nome. Espero que esteja encontrando paz. Espero que esteja aprendendo a construir algo real, não algo baseado em mentiras. O celular vibrou com uma mensagem de Mark. Vi seu discurso. Você estava linda. Podemos conversar? Apaguei sem responder. Algumas portas, uma vez fechadas, não devem ser reabertas. Caminhei para casa pelas ruas silenciosas de Soho. As luzes da cidade refletindo no chão molhado da chuva anterior. Pela primeira vez em muito tempo, me senti em paz. A traição quase me destruiu, mas no fim, me tornou mais forte. Me ensinou a confiar no meu instinto, documentar tudo, nunca presumir lealdade sem prova. Mais importante, me ensinou que às vezes, as pessoas mais próximas são as que mais podem machucar, e às vezes, os estranhos são os que te salvam. Ao destrancar a porta do apartamento, parei para olhar a plaqueta. Alex Morgan. Só meu nome. Sem Ann Carter. Sem amigas. Só eu. Sorri. Era o suficiente.